tudo bem? Meu nome é Fabrícia e sou professora de língua portuguesa. Neste vídeo, nós vamos fazer a correção das atividades da primeira e segunda semana do PET 2 para o sexto ano do ensino fundamental. Então, vamos lá? Começar com a correção da primeira semana? Então, para começar a semana número 1, nós vamos fazer a leitura do texto que ela trouxe, falando sobre variação linguística. Então, língua é a linguagem verbal, oral ou escrita que é utilizada por um grupo de indivíduos que vão constituir uma comunidade. Ela vai ser uma construção humana, histórica, ela tem a ver aí com a história da humanidade, né? Essa construção da comunicação. Ela vai ser organizadora da identidade de seus usuários. Ela vai dar a uma cultura ou uma nação uma unidade, né? Então, ela vai classificar aí cada nação, cada cultura pelo seu próprio jeito de falar, que é o idioma. Uma língua, ela é viva e dinâmica, por isso ela vai estar sempre sujeita a variações, sejam variações pela passagem do tempo, ou sejam variações culturais ou de gênero, de acordo com cada indivíduo. As variações linguísticas são essas diferenças que uma mesma língua vai apresentar quando ela é utilizada de acordo com as condições sociais, culturais, regionais e históricas de cada povo e de cada pessoa. Mas aí, então, o que é variação linguística, né? Vamos detalhar um pouquinho mais sobre esse assunto. A variação linguística, ela vai ter a ver com a diferença estabelecida na linguagem por cada um dos seus falantes. Isso vai ocorrer porque a língua, ela não é uma língua única, igual para todo mundo. Ela vai sempre apresentar variações, mudanças e diferenças de acordo com as condições sociais, culturais, regionais nas quais ela vai ser utilizada. Os fatores que levam a isso, eles podem ser listados como idade, gênero, grupos sociais, profissão, nível de escolaridade, a região onde se vive. E como a sociedade ela vai ser marcada por diversas diferenças sociais, culturais e regionais, entre outras, a língua ela vai variar, então, de acordo com cada falante, refletindo essas diferenças e vão constituir, então, a variação linguística. Então, se nós temos a variação linguística, nós vamos ter também a norma padrão. A norma padrão diz respeito à forma como essa língua, que é tão diferente, que é tão variada, vai ser utilizada principalmente na escrita de uma única maneira. Porque a língua ela vai estar sempre em mudança, em renovação. Então, novas palavras vão surgindo e as formas que antes eram valorizadas vão caindo em desuso com o tempo. Por exemplo, a língua portuguesa que era falada aqui no Brasil por volta de 1800, ela é muito diferente da língua portuguesa que nós falamos hoje. Isso porque a sociedade vai evoluindo e junto com ela a língua também vai sofrendo por mudanças. Por isso que o Brasil, ele fala uma língua portuguesa que é tão diferente da língua portuguesa de Portugal, porque ela foi agregando aí novos falares de acordo com as comunidades indígenas, com os dialetos africanos, com colonizadores que foram surgindo de outros países e que foi agregando essa língua portuguesa do Brasil novas palavras. Para evitar, então, que cada um ele comece a usar a língua portuguesa à sua maneira, do jeito que ele quiser, nós vamos ter a norma padrão, que vai ser uma referência, uma espécie de modelo, de lei, que vai normatizar o uso da língua falada ou escrita. Então, ele vai estabelecer regras para que a gente possa escrever ou falar corretamente. Isso ocorre, por exemplo, se eu quiser escrever a palavra humanidade com H e você quiser escrever com U. Então, aí, cada um vai escrever de um jeito. E aí, ninguém vai se entender na hora de escrever. Então, para isso, serve a gramática da língua portuguesa, que vocês têm aqui a foto nesse slide. Ela é um livro que contém essas regras, mas também se refere às regras que tem nesse livro, que vão determinar como eu devo escrever minha língua portuguesa. Correto? Então, vamos à questão número 2.
ele pede o seguinte: se você tiver dúvidas, para você pesquisar na internet ou conversar com algum familiar, né? Então ele pergunta: o que você sabe sobre sua própria língua? De onde ela veio? Então ele quer saber aí de onde veio a língua portuguesa. Então a língua portuguesa, ela é considerada uma língua latina, porque ela é derivada do latim, que era a língua oficial do Império Romano, e possuía duas formas: o latim clássico, que era empregado pelas pessoas cultas e pela classe dominante, que eram poetas, filósofos, senadores, e o latim vulgar, que era a língua utilizada pelas pessoas do povo, inclusive os soldados que faziam essas viagens aí para colonizarem novas terras para Roma, para conquistarem novos povos. Então, com a chegada desses conquistadores romanos à Península Ibérica, que é onde se encontra Portugal e Espanha, o latim ele se misturou à língua local e formando, no caso ali de Portugal, o galego português, do qual resultou a língua portuguesa lá de Portugal. A letra B. Por que falamos português, né? Nós falamos a língua portuguesa porque foi essa a língua que os colonizadores portugueses trouxeram consigo quando chegaram ao Brasil em 1500. Daí para cá, a língua passou por diversas mudanças, nas quais ela foi misturada com a língua falada pelos índios, principalmente o tupi-guarani, do qual se apropriou de diversas palavras. Também houve a mistura com a língua dos povos negros, que foram trazidos como escravo pelos colonizadores. E além desses dois povos, também tivemos a colaboração de imigrantes de outros países, como ingleses, holandeses, que contribuíram com diversas palavras para a formação do idioma, como conhecemos hoje em nosso país. A letra C. A presença indígena em nosso país influencia diretamente no nosso modo de falar. Então, ele está afirmando, né? Ele está falando que a presença dos índios aqui influenciou a forma de nós nos comunicarmos. Então, quais palavras de origem indígena que a gente conhece? Então, a gente tem muita palavra que vem da sua origem no Tupi-Guarani, como nomes de coisas, lugares, animais e alimentos. Então, vamos conhecer algumas. Abacaxi, açaí, aipim, caatinga, capim, jabuticaba, jerimum, mandioca, pitanga, samambaia, jiboia, pipoca, paçoca, jacaré, urubu, seriema, ipiranga, jundiaí, arara, maracujá, traíra e diversas outras palavras que têm essa origem lá na língua dos índios, lá no Tupi-Guarani. Você conhecia alguma dessas palavras? Vamos então para a nossa letra D. A letra D, semelhante à letra C, que é a letra anterior, ela também pergunta dessa diferença, né, no nosso modo de falar, nessa agregação de outras culturas para a miscigenação, a mistura da nossa língua. Então, agora ele pergunta sobre a cultura negra. Fala que ela está muito presente em nosso dia a dia, seja por meio da música, da dança, da culinária, da literatura e também do nosso modo de falar. Então, quais palavras de origem africana você conhece? Então, também temos diversas palavras de origem africana, né? Que foram herança desses africanos em nossa língua, né? Então, aí, como exemplo, a gente pode colocar dengo, cafuné, caçula, moleque, quitanda, fubá, dendê, cachaça, muvuca, cachimbo, acarajé, angu, búzio, que são aquelas conchinhas do mar, chuchu, machixe. Então, vocês podem ver que tem muita palavra que a gente conhece. Então, agora, terminamos o PET da primeira semana e vamos passar para o PET da semana 2. Então, para que a gente comece a nossa correção, a gente vai perceber que, nesta semana 2, o assunto trabalhado vai ser o mesmo, as variações linguísticas e as suas diferentes situações de comunicação aí no cotidiano. Então, vão ser apresentados 2 textos, o primeiro um trechinho da obra O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna,
que pega aí um momento em que o João Grilo morre e o Chicó está falando sobre como ele se sente com a morte do amigo. E aí, você já leu o livro Alto da Compadecida ou você já assistiu o filme? Deixa aí nos comentários me contando se você conhece ou não. Então, vamos prosseguir fazendo a leitura do segundo texto. Então, no segundo texto, nós temos aí uma tirinha da personagem do Maurício de Souza, Chico Bento, que é aí um caipira, né? Então, ele tá conversando com outro menino, a gente já vê a diferença entre os dois aí na forma de se vestir, né? E também na linguagem, na forma de falar. Então, o menininho aí diz pra ele: meu pai tem 800 cabeças de gado, e o seu? E o Chico Bento responde: o meu pai só tem um boi, mas ele tá inteirinho. Então, o Chico Bento não compreende a expressão, né, 800 cabeças de gado, né? Imagina aí que é só a cabeça do gado, não é o gado inteiro, o boi inteiro, né? E isso causa humor, faz com que a tirinha seja engraçada. Então, essa tirinha do Maurício de Souza, né, foi retirada, no caso aí, de um site que traz a atividade que utilizou dessa tirinha. Acesse em 15 de junho de 2020. Então, vamos à questão, ver o que a gente vai responder sobre esses dois textos. Então, agora na questão número 2, nós temos aí uma pergunta. Em relação à fala dos personagens, o que foi possível observar? Então, o que a gente observa aí na fala das duas personagens, tanto do Chicó, lá no primeiro texto, quanto do Chico Bento no segundo, é que eles vão se utilizar da língua portuguesa em sua variante coloquial, que é aquela que não se preocupa com as regras da gramática, não se preocupa em ser um português correto, que vão conter marcas de oralidade e regionalismos, que vão marcar esse falar que a gente culturalmente liga aos sertanejos. Ao contrário da outra personagem da tirinha, que apresenta uma fala que é regida pela língua portuguesa culta, que é ligada àqueles falantes de maior prestígio. Na letra B, há algo em comum entre eles? Sim, né? Tanto o Chico Bento quanto o Chicó, eles têm formas semelhantes no uso da língua portuguesa. Na letra C, você sabia que no Brasil há diferentes modos de falar? Sim, né? A gente percebe isso aí todos os dias, pela televisão, pelas músicas, em diversos meios de comunicação, né? Porque o modo de falar ele vai ser influenciado por diversos fatores, como o social, histórico, geográfico, cultural, que assim gera a diferença no uso da nossa língua. Então, aí na letra D, a pergunta é se você conhece algum outro exemplo dessas diferenças, né? Fala de um amigo, familiar, ou mesmo de algum personagem da TV ou da internet. É uma resposta pessoal, você vai pensar aí para você responder, né? Se você conhece alguém que fale assim diferente a língua portuguesa. Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente poder conhecer também, né? Que eu acho, inclusive, personagens muito interessantes aí da nossa cultura. Que é o Candinho, né? Que tá passando nessa novela aí, Eita Mundo Bom, né? Que ele tem esse falar diferente. É um personagem aí mais atual. Temos também o Pedro Malazartes, né? Que é uma personagem da cultura portuguesa, que depois foi aqui trazido para o Brasil. Já apareceu em diversos filmes mais antigos e tem esse personagem aí, que é um filme mais recente. Temos também o Jeca Tatu, que é um personagem do grande humorista e diretor de diversos filmes, que é o Mazzaropi. E você? Quais personagens você conseguiu encontrar e que tem esse falar diferente? Coloca aí nos comentários aí para que eu possa saber a opinião de vocês. Então, encerramos a correção da primeira e segunda semana do PET 2 de língua portuguesa. Muito obrigado por ter acompanhado meu vídeo.
Até a nossa próxima vídeo correção. E se você gostou deste vídeo, deixa seu like para incentivar meu trabalho. E aproveita e se inscreva no canal, porque assim você sempre vai receber meus novos vídeos. Então, beijo no coração e até a próxima!